Oi, boa tarde. Voltamos. Peço desculpas por esses minutinhos. Então, vamos lá, pessoal. Eu sou a Adriana Vieira, sou supervisora do setor educacional da Controlab. Eu gostaria de já agradecer a presença de todos aqui, né, em mais um encontro online. Hoje a gente vai abordar o tema técnicas de contagem em microbiologia. Só antes de iniciarmos, eu gostaria de passar algumas informações, né, como a gente costuma passar. Nós vamos ter, em média, 45 minutos, né, de apresentação, para, em seguida, a gente ter uns 20 minutos para algumas perguntas. Eu vou pedir para que vocês coloquem as perguntas no menu Atividade, no item Perguntas e Respostas, utilizando a ferramenta aí do Google Meet mesmo, tudo bem? No final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link para que vocês preencham com o nome, o e-mail de vocês, para a gente gerar o certificado. E também peço que vocês respondam à pesquisa de satisfação, porque é muito importante para a gente gostaria de contar com a participação de vocês, porque é importante o olhar de vocês sobre essa atividade, esse encontro, tudo bem? Bom, então agora nós vamos dar início a essa aula. Vou passar a palavra à nossa convidada, a Fernanda Drummond. Ela é especialista em segurança alimentar e é a nossa gestora do Laboratório de Ensaios de Microbiológicos da Controlab. Fernanda, fica à vontade, pode iniciar a apresentação. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre as técnicas de contagem em microbiologia. Eu espero que o conteúdo seja proveitoso para todos os participantes. Tá? Ao final, eu estou aberta aqui para a gente fazer uma troca de conhecimentos e tirar as dúvidas que possam ficar, tá bem? Vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar a apresentação. Todos estão vendo aí a apresentação? Sim, só ocultar essa mensagem. Acho que está perfeito. Bom, então vamos começar aqui a nossa abordagem. Para a gente começar, primeiro a gente tem que pensar quais são as principais técnicas utilizadas nas rotinas de um laboratório de microbiologia. A gente tem a contagem pela técnica do número mais provável, conhecido pelo NMP, a contagem pela técnica de espalhamento em superfície, que é o spread plate, a contagem pela técnica de semeadura em profundidade, que é conhecida como a técnica do pour plate, e a contagem pela técnica de filtração em membrana. E em quais matrizes essas técnicas são aplicadas? No dia a dia de um laboratório, a gente pode usar essas técnicas para análise de água, efluentes, alimentos, produtos farmacêuticos e diversas outras necessidades, como, por exemplo, quando a gente faz uma avaliação de superfície pela técnica do SWAB, a gente pode usar a técnica do pour plate para contar o número de bactérias presentes, pode usar também na água purificada, ou seja, diversas utilizações no nosso dia a dia do laboratório de microbiologia. Antes de começar a falar das técnicas, é de extrema importância que a gente fale da diluição seriada da amostra. Tá? Inicialmente, a gente pega a amostra e faz a diluição seriada dela, para que a partir daí a gente possa determinar a contagem. Então, a diluição seriada, ela é uma diluição sucessiva da amostra original, tá? Em geral, a gente usa na proporção 1:10, mas não precisa ser obrigatoriamente na proporção 1:10. Tudo vai depender da matriz utilizada, da contagem esperada para essa matriz, da quantidade de amostra que você vai ter, mas
o normal de ser utilizado num laboratório de microbiologia é a proporção 1:10. E como é que é feito essa proporção 1:10? 1 ml de amostra com 9 ml de diluente, onde o volume final vai ser de 10 ml, ou 10 ml de amostra com 90 de diluente, volume final de 100, ou 25 ml de amostra com 225 de diluente, volume final de 250, e assim sucessivamente. Se vocês prestarem atenção, quando a gente fala na proporção 1:10, o volume de amostra tem que ser sempre de 10% do volume final do volume final da diluição. Ela é uma etapa extremamente importante para a confiabilidade dos resultados. Se a gente não fizer uma diluição seriada corretamente, a gente vai gerar erros no resultado final. Então, ela é de extrema importância que se utilize micropipeta ou pipetadores calibrados, e preferencialmente entre uma diluição ou outra, você precisa trocar a ponteira ou a pipeta. Eu sei que existem laboratórios que não fazem essa troca de ponteira e de pipeta de uma diluição para outra, né? E muitas vezes isso acontece, principalmente quando se usa pipeta. Caso não exista essa troca, é de extrema importância que seja realizada a lavagem da ponteira ou da pipeta, pelo menos umas 3 vezes, para que a gente tenha certeza que removeu toda a amostra ou toda a diluição que estava dentro dela. Mas o ideal, o mais seguro, é que exista a troca da ponteira ou da pipeta entre uma diluição e outra. Falamos da diluição seriada, vamos para as técnicas de contagem. A gente vai iniciar pela técnica do número mais provável, tá? Ela é uma técnica que se fundamenta na semeadura da amostra ou de suas diluições em uma série de múltiplos tubos ou em várias séries de múltiplos tubos. Quando a gente olha a figura que está aí, a gente tem um exemplo de 3 séries de 5 tubos, tá? Então, você vai semear um exemplo hipotético. A amostra na primeira série, a diluição 10-1 na segunda série e a diluição 10-2 na terceira série. Após a semeadura, você faz a incubação e vai ler quais são os tubos positivos e quais são os tubos negativos. Aqui na figura, a gente está interpretando os positivos como tubo roxo e os negativos como tubo amarelo. A partir dos tubos positivos, você vai ver qual a sequência de tubos nessas 3 séries. E vai utilizar tabelas específicas para saber qual é a contagem presente na amostra. Então, no caso do exemplo colocado, quando a gente tem uma série 5-3-1, a gente vai ter uma contagem de 110 bactérias por 100 ml de amostras, porque essa tabela que nós estamos consultando é NMP por 100 ml. A técnica do número mais provável, ela é um método de contagem estatístico. Ela tem diversas tabelas disponíveis. Se você consultar as diversas literaturas dentro da microbiologia, vocês vão ver várias possibilidades de utilização. Você pode utilizar tabelas de NMP para determinar a contagem por grama ou mililitro de produto. Vocês podem utilizar tabelas de NMP para determinar a contagem em 100 ml de amostra. Vocês podem usar tabelas de 3 tubos, 3 séries de 3 tubos, tabelas de uma série de 10 tubos, enfim, tudo vai depender da metodologia que for utilizada. Independente da metodologia utilizada, vocês sempre vão ver que na tabela de NMP vai estar descrito que o limite de confiança é de 95%. E o que significa isso? Significa que, em 95% das vezes, a chance da concentração real do micro-organismo-alvo estar incluído dentro do intervalo de confiança calculado para cada arranjo de tubos. A técnica do número mais provável é um método muito trabalhoso, porque você tem que fazer várias séries de vários tubos. Então, gasta-se muito tempo e muito trabalho para realizar essa técnica. É um método dispendioso, porque você usa muito material. E você sempre tem que levar em consideração a diluição da amostra. No caso do exemplo que está aí na tela, a gente estaria levando em consideração a diluição -1, -2 e -3.
Porém, se eu fizer diluições maiores que as descritas da tabela, eu vou multiplicar o resultado por 10. Se eu fizer diluições menores que as descritas na tabela, eu vou dividir o resultado por 10. Por 10, assim, se eu fizer, por exemplo, aqui está menos 1, menos 2, menos 3. Se eu fizer menos 2, menos 3, menos 4, eu multiplico por 10. Se eu fizer menos 3, menos 4, menos 5, eu vou multiplicar o resultado final por 10, e assim sucessivamente. E quando eu faço muitas diluições, como eu escolho qual diluição eu vou usar? Principalmente quando a gente faz análise de fluente, às vezes a gente dilui a amostra até menos 5, menos 6, menos 7. E qual diluição que eu escolho? Eu sempre vou pegar a última diluição, onde todos os tubos foram positivos, e as duas subsequentes. E a partir daí, vou fazer a correção da tabela de acordo com a diluição que eu estiver utilizando, ok? Saindo agora da técnica do número mais provável, a gente vai para a técnica do espalhamento em superfície. A técnica do espalhamento em superfície, ou do spread plate, como muita gente chama, ela consiste na adição do inóculo na superfície do meio de cultura sólido. Após a adição do inóculo, a gente faz o espalhamento do inóculo por toda a superfície do meio com auxílio de uma alça de Drigawski, faz a incubação da amostra e, após a incubação, a gente vai contar o número de colônias que se desenvolveu na superfície do meio de cultura. Ela é uma técnica que permite inóculos de 0,1 a 0,5 ml de amostra, ou 100 a 500 microlitros. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com volumes de, no máximo, 300 microlitros ou 0,3 ml, porque eu acho que volumes acima disso demora muito para que o meio faça a absorção de todo o inóculo. E isso, às vezes, na hora da leitura, não fica legal. Ela possibilita a utilização de meios opacos, porque como eu conto os meios que as colônias que crescem na superfície do meio de cultura, eu posso fazer contagem tanto em meios opacos quanto em meios translúcidos. É muito importante que nessa técnica, para que a gente não tenha erros no resultado final, a gente não utilize placas úmidas. As placas utilizadas na execução do ensaio, elas têm que estar secas. E essa secagem pode ser feita a baixa temperatura, que é 20 a 35 graus, 18 a 24 horas, ou seja, você separa todo o material que você vai precisar usar no dia seguinte, coloca dentro da sua estufa, e no dia seguinte seu material vai estar seco. Você pode secar em alta temperatura, 50 graus Celsius por 1 a 2 horas. Eu não gosto muito da secagem em alta temperatura, porque às vezes dá uma ressecada de leve no meio, e isso pode influenciar o resultado final. Ou você pode fazer a secagem em cabine de fluxo laminar, mediante a radiação UV durante 30 minutos. Essa é a forma que eu mais gosto, tá? Secar no fluxo laminar com a UV durante 30 minutos. Sempre quando você termina de fazer a análise, é importante que você deixe as placas em repouso por pelo menos uns 15 a 30 minutos, para que você tenha completa absorção do inóculo no meio de cultura, que foi até por isso que eu falei que eu prefiro utilizar inóculos de no máximo 0,3 ml. Quando você faz a semeadura, se você não quiser trocar a alça de Drigawski, você tem sempre que fazer o espalhamento da maior diluição para a menor diluição. Caso contrário, caso você vai fazer da menor para maior, você precisa trocar a alça entre uma placa e outra. Mas se você não quiser trocar a alça, quiser usar uma única alça, você pode fazer da maior diluição para a menor sem fazer essa troca. Uma coisa muito importante nessa técnica é que ela não é influenciada pela temperatura do meio de cultura, que a gente vai ver lá mais para frente, que na técnica do pour plate é o principal vilão para a questão do resultado, de interferência no resultado, é a temperatura do meio de cultura. Nessa placa, a gente sempre tem que ficar atento, nessa técnica, a gente precisa ficar atenta em 2 pontos críticos, que é o que pode causar erro. A utilização de placas úmidas e a não absorção completa do inóculo.
Então, esses são as duas principais fontes de erro na técnica do espalhamento em superfície. Quando a gente não tem a absorção do inóculo completa ou usa a placa molhada, o que, que vai acontecer? Depois que você tira as placas da estufa, você vai observar que as colônias vão ficar todas juntas. Então, você não vai conseguir, vai ter aquele espalhamento na placa e você não vai conseguir fazer a determinação da contagem de colônias e você vai acabar perdendo o seu ensaio. Falando agora um pouquinho da técnica da semeadura em profundidade, que todo mundo conhece como a técnica do pour plate. O que consiste essa técnica? Inicialmente, você tem uma placa vazia, que você vai adicionar o inóculo da amostra. Depois da adição do inóculo, você faz a adição do meio de cultura fundido e resfriado. Sempre importante prestar atenção, o meio tem que estar resfriado. Essa é a principal fonte de erro nessa técnica. Após a adição do meio, você faz a homogeneização do inóculo através de movimentos suaves. Você pega a placa e, bem devagarzinho, você vai fazer a homogeneização do meio de cultura, sua amostra, incuba e após a incubação você vai fazer a observação das colônias crescidas, tanto na superfície do meio, quanto no interior do meio solidificado. Diferente da técnica do spread plate, onde a gente só vai ter contagem na superfície do meio de cultura. Neste caso, a gente pode usar inóculos de 1 a 5 ml. Podemos observar aqui que, em comparação à técnica do spread plate, você utiliza volumes 10 vezes maiores. Você não pode utilizar, nesse caso dessa técnica, os meios opacos, porque como eu preciso fazer a contagem de colônias na superfície e no interior do meio de cultura, se eu utilizar meios opacos, eu não vou enxergar as colônias que crescem no meio do meio de cultura. Se a gente quiser pegar exemplos aí para vocês entenderem o meio de cultura opaco ou translúcido, a gente pode pensar num Argaberd Parker, por exemplo, ele é considerado um meio opaco, então ele só pode ser utilizado na técnica do spread plate. E se a gente pensar num agar PCA, num plate count agar, ele é um meio translúcido, então ele pode ser usado tanto na técnica do spread plate quanto na técnica do pour plate. Às vezes, fica bem difícil a detecção de colônias no interior do meio de cultura, principalmente quando a carga microbiana da amostra está muito elevada. É importante a gente ficar atento no momento da contagem, principalmente pela técnica do spread plate, que a gente precisa utilizar um contador de colônias, onde a gente consiga fazer o aumento, para conseguir visualizar bem o crescimento das colônias, porque às vezes a contaminação é tão alta que ali no meio do meio de cultura ficam colônias muito pequenininhas de difícil visualização. Aqui é o ponto crítico dessa técnica, é que existe o choque térmico na adição do meio de cultura, né? Então a gente precisa ter muita atenção para a temperatura do meio de cultura, né, que é o ponto crítico dessa análise. O meio de cultura utilizado na técnica do pour plate, ele tem que estar na temperatura de 44 a 46 graus Celsius. Temperaturas superiores a 46 graus Celsius, você pode levar à morte celular na amostra. E aí você vai ter um resultado subestimado. E temperaturas muito inferiores a 44 graus Celsius, você já começa a ter a solidificação do meio de cultura. E aí, quando você faz a adição do meio de cultura com aqueles grumos de meio de cultura solidificado, você vai ter um problema também na homogeneização da amostra ao meio de cultura, que também pode influenciar o seu resultado final. E o importante aqui também é que o tempo entre a inoculação da placa e a adição do meio de cultura à placa não deve ser superior a 10 minutos. Tempos superiores a este, você começa a ter uma aderência da amostra no fundo da placa de Petri, e quando você adiciona o meio de cultura, você não consegue fazer uma correta homogeneização da amostra no meio de cultura. E com isso, você vai acabar tendo resultado também subestimados, ou você vai ter aquele borrão de crescimento no fundo da placa, onde você não vai conseguir fazer a contagem das colônias.
Passando agora para a técnica de membrana filtrante. Quando a gente faz a análise pela técnica de membrana filtrante, a gente precisa de um sistema de filtração, aonde a gente vai ter um copo na parte superior do sistema, onde a amostra vai ser adicionada. A gente vai ter uma membrana no meio do copo superior e do copo inferior, onde a amostra será filtrada, e no copo inferior ele vai ter sempre uma saída lateral, que é para a gente fazer o vácuo e com isso fazer com que a amostra passe pela membrana. A principal vantagem dessa técnica é que ela permite a análise de volumes grandes de amostra, né? Eu consigo aumentar o meu volume amostral. Porém, ela não se aplica para amostras com material em suspensão, porque quando eu tenho amostras com muito material em suspensão, a gente tem um entupimento dos poros da membrana e acaba que a gente não consegue fazer a filtração da amostra. Em geral, a gente precisa usar membrana de nitrato de celulose, branca, quadriculada, com 47 milímetros de diâmetro e porosidade de 0,45 ou 0,22 micras. E elas têm que ser estéreis. Em geral, na metodologia lá, quando você vai olhar no standard, por exemplo, no standard de água da AFA, ele tem descrito todas as características da membrana que deve ser usada para aquela técnica que está descrita. E é muito importante a gente observar o material no qual a membrana é produzida, né, porque tem nitrato de celulose, tem diversos materiais. Você tem que ver qual material que a técnica que você está usando, que a metodologia que você está usando recomenda, como é muito importante você olhar a porosidade da membrana. Falando de standard, por exemplo, ele indica membranas com porosidade de 0,45 micras para quase todos os ensaios. Porém, quando a gente fala em contagem de Staphylococcus aureus pela técnica de filtração em membrana, ele pede que você use membrana de 0,22 micras. Isso por uma característica particular do Staphylococcus aureus, que quando ele está em ambientes um pouco mais estressantes para ele, podemos falar assim, porque a água não é um lugar que o Staphylococcus aureus vai gostar de viver, porque não tem ali nutrientes suficientes para ele pode fazer uma contração da célula, no que vai fazer com que ele fique menor do que 45 micras. Então, se você utilizar membranas de 45 micras para a contagem do Staphylococcus aureus, ele pode passar direto para a membrana e você vai ter um resultado subestimado. Então, é importante que sempre se observe na metodologia que você está usando a indicação de porosidade da membrana. Outra coisa muito importante é você observar o vácuo. Ele tem que estar sempre numa pressão de 138 a 270 kPa, tá? Por quê? Pressões superiores você pode levar à ruptura da membrana. Se você leva à ruptura da membrana, a gente não vai ter a retenção das bactérias que estão presentes na amostra, na membrana, e com isso a gente vai ter um resultado subestimado também. Vocês reparem que são pequenos detalhes do dia a dia de análise que, se não forem observados corretamente, a gente sempre vai ter uma alteração no resultado final. Após a filtração, é muito importante que a gente lave as paredes do filtro com no mínimo 30 ml do diluente estéreo. E lave de forma que, quando você coloque no copo superior, você deixe esse diluente estéreo lavar bem as paredes mesmo do seu copo de filtro, para que qualquer micro-organismo que tenha ficado aderido à membrana, à parede do filtro, possa ser arrastado para a membrana. E quando você faz a transferência da membrana para o meio de cultura, é muito importante observar que a membrana deve estar completamente aderida. Se você tiver algum espaço, um arzinho entre a membrana e o meio de cultura, naquele pedaço onde tem o ar, não vai ter o fornecimento de nutrientes suficiente para as células bacterianas que possam estar ali, e você não vai conseguir ver o desenvolvimento das colônias após o período de incubação. E como expressar o resultado final? Eu gosto de brincar o seguinte: até onde a gente foi, nós falamos de microbiologia, de técnica de análise. A partir daqui é matemática, tá? Então, assim,
a partir aqui, calcular o resultado final, matemática. E é sempre um problema para a gente que é microbiologista, porque a gente normalmente não gosta de matemática. Então, como a gente faz a determinação da contagem da amostra? A gente vai fazer a contagem de colônias na placa. É importante que a gente use um contador de colônias. Vai multiplicar pelo inverso da diluição da amostra e vai multiplicar pelo fator de correção do volume do inóculo. E com isso a gente vai determinar a contagem de unidades de formadoras de colônias de unidades formadoras de colônia na amostra, tá? Quando a gente fala aqui inverso da diluição da amostra, na verdade, não vou complicar muito, só vou dizer o seguinte: você pega a diluição e tira o sinal de menos. Então, se eu tive a contagem na diluição 10 a menos 1, a gente vai considerar 10 a 1. 10 a menos 2, a gente vai considerar 10 a 2. Tem uma explicação matemática para isso, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Então, qual é o resultado esperado numa diluição seriada, né? Você tem lá a última diluição que você plaqueou, com 0 colônias. Você tem umas diluições ali no meio, que a gente consegue contar, e a gente tem as primeiras diluições, que as colônias são muito numerosas para serem contadas. Quando a gente tem baixas contagens, a gente começa a ver que a contagem varia muito, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se a gente olhar, você vai ver que a contagem variou de 1 até 6. Então, a gente tem uma baixa repetitividade. Quando a gente está aqui numa faixa um pouquinho mais alta, a gente vê que os números se repetem, né? Variou de 30 a 36. Então, ela vai ter uma boa repetitividade. Da mesma forma, quando ela tem uma contagem muito alta, aquelas placas muito cheias, você vai ver que varia um pouco, além do trabalho de contar cada colônia presente naquela placa. Assim, nos estándares, nas metodologias oficiais, existem técnicas descritas para a contagem dessas placas muito elevadas, né? Que você seleciona não sei quantos quadrantes, conta, multiplica, divide. Eu, particularmente, não gosto de utilizar essas técnicas e prefiro fazer contagem apenas daquelas placas que a gente consiga determinar a contagem, tá? Normalmente eu vejo muito erro quando a gente vê essas contagens em placas muito cheias. E qual seria o resultado ideal, como a gente já mostrou? Você tem uma que tem pouquinho, outra que tem muitão, e conta aquela que está ali no meio. E isso, normalmente, na metodologia lá, nas metodologias oficiais, está descrito que para água, a contagem ideal é entre 30 e 300 colônias. Em alimentos, geralmente, eles falam 25 a 250. E isso a gente chama de contagem significativa, ou seja, é aquela faixa onde a gente vai ter uma boa repetitividade, tá? E aí, tudo que está para cima ou tudo que está para baixo, a gente considera como resultado estimativo, tá? Nesse caso aqui, quando eu estou falando de 30 a 300, 25 a 250, é em geral para placa do tamanho 100 por 20 ou 90 por 20. Já quando a gente está falando de membrana filtrante, de 47 milímetros, essa contagem significativa em água geralmente é de 20 a 200, tá? E o que tiver fora dessa faixa, a gente também vai considerar como estimativo. Então, vamos aqui começar com nossos exemplos. Eu tenho uma água purificada, no qual eu plaqueei ela pela técnica do pour plate, 1 ml de amostra. Qual o resultado final na amostra analisada? Vai ser o número de contagens na placa, o número de colônias na placa, que nesse caso foi 0, multiplicado pelo inverso da diluição da amostra, que nesse caso a gente semeou 1 ml, não vai ter diluição, esse fator vai ser 1, e pelo fator de correção de volume do inóculo, que também a gente não tem, nesse caso vai ser 1. Então, o resultado encontrado foi 0 UFC por ml. É certo a gente estabelecer a contagem assim, o resultado final, 0 UFC por ml? Né? Se expresso assim, a gente pode ter interpretações erradas. A gente pode achar que é uma água purificada estéril. Não, não é estéril. Na verdade, ela vai estar
com resultado menor que 1 unidade formadora de colônia por ml. E quando a gente tem muita, né? Eu tenho lá um resultado incontável, multiplicando, e o meu resultado vai ser incontável, o FC por ml? Não. O nosso resultado ideal é que a gente faça uma diluição da amostra para que a gente consiga chegar numa contagem, ou se não for possível, a gente vai dizer que o resultado ele é estimado em maior que 300 UFC por ml. Agora vamos começar aqui nos nossos exemplos práticos, né? Eu tenho uma água purificada que foi semeada pela técnica do pour plate, onde nós plaqueamos 1 ml de amostra e tivemos esse resultado que está aí. Neste caso, o que eu faço? Apenas o resultado na diluição 10 a menos 3 está dentro da faixa significativa, que a gente falou que é de 30 a 300 colônias. Então, nesse caso, a contagem de bactérias vai ser igual à contagem de colônias na placa, que nesse caso foi de 38, multiplicado pelo inverso da diluição da amostra, nesse caso 10 a terceira, multiplicado pelo fator de correção de volume do inóculo, que nesse caso é 1. Então, o nosso resultado final vai ser 38.000 UFC por ml, ou 3,8 vezes 10 à quarta. Se eu tiver o mesmo exemplo, só que ao invés de 1 ml de amostra, eu semeei 2 ml de amostras. Eu vou ter aí uma diferença no que se refere apenas ao fator de correção de volume, que ao invés de 1, como eu utilizei, vai ser 0,5. Como é que a gente vê esse fator de correção de volume? Na verdade, é o número que eu vou dividir o meu volume plaqueado de forma que eu corrija para 1 ml. Então, eu tenho que pegar o meu volume final, dividir por 2 ou multiplicar por 0,5. Então, o meu resultado final vai ser 19.000 UFC, ou 1,9 vezes 10 à 4. E nesse caso aqui, quando a gente olha aqui, eu tenho 2 placas dentro da contagem significativa. A primeira coisa que eu tenho que ver é se esses resultados são proporcionais e concordantes, certo? Nesse caso aqui, eles são proporcionais e concordantes. Quando eles são proporcionais e concordantes, mais para frente eu explico para vocês um pouquinho detalhadamente como a gente vê se o resultado é proporcional e concordante. Eu vou utilizar a média. Então, eu vou pegar o resultado da placa na diluição 10 a menos 2, ou seja, 280 colônias, multiplicar pelo fator de correção de diluição, que é 10 a 2, e pelo fator de correção de volume, que é 1. E eu vou achar 28.000 UFC por ml. Vou pegar a segunda placa, vou multiplicar pelo fator de correção de diluição, que vai ser 10 a terceira, pelo fator de correção de volume, e vou fazer a média dos resultados para liberar o meu resultado final. Tá? Esse é o caso quando eu tenho 2 placas dentro de uma mesma sequência de diluição, com resultados dentro da faixa significativa. Neste caso aqui, ou nesse outro exemplo, a gente está usando o volume, ao invés de 1 ml, de 0,1 ml, que é o que acontece lá na técnica do spread plate, né? Ao invés de estar usando o pour plate, a gente está usando o spread plate. E aí o raciocínio também vai ser o mesmo, tá? Só que nesse caso, o fator de correção de volume será 10. Então, o meu resultado será 3,8 vezes 10 à quinta. Na técnica do spread plate, lembra que eu falei que a gente pode usar de 0,1 a 0,5? Se eu for usar 0,5 ml, também a única diferença vai ser o fator de correção, que será, nesse caso, de 2. E o resultado final, 7,6 vezes 10 à quarta. Vocês estão reparando que até agora a gente só está falando de matemática. Microbiologia passou lá na frente. Daqui é só matemática. Mas quando a gente não se atenta para as regras, a gente tem muito problema de liberação de resultado. Tá? E nesse caso, quando todas as placas, a gente não consegue determinar a contagem.
né? A gente teria, como na 10 a menos 5, o resultado sendo maior que 300. Quando a gente multiplica pelo fator de correção da diluição, que seria 10 a quinta, pelo volume, pelo fator de correção de volume, a gente vai ter um resultado estimativa maior do que 3 vezes 10 a sétima. E neste caso, a gente achou o limite superior de detecção do nosso método. Ou seja, o máximo que eu consigo detectar, né, numa amostra analisada pela técnica do pour plate até a diluição 10 a menos 5 é 3 vezes 10 a sétima. Quando não cresce ninguém, a gente teria o resultado, quando não cresce nenhuma colônia na placa, ele é menor que 1, que o mínimo que a gente consegue ver é uma colônia, multiplicado pelo fator de correção de diluição, que no caso, quando a gente faz a semeadura da amostra direta, é 1, pelo fator de correção de volume, quando a gente semeia 1, então a estimativa menor que 1 UFC por ml. E esse é o nosso limite de detecção inferior do método, tá? O mínimo que a gente, então, quando a gente pega a técnica do pour plate, quando a gente semeia desde a amostra até a diluição 10 a menos 5, a gente consegue avaliar resultados entre 1 UFC ou 3 vezes 10 a sétima UFC por ml. Aqui, para vocês entenderem a questão do proporcional e concordante, né? A gente tem duas diluições, 10 a menos 2 e 10 a menos 3, com contagem de 210 na menos 2 e 100 na menos 3. Nesse caso aqui, para a gente saber se elas são proporcionais e concordantes, a gente precisa fazer a razão entre uma placa e outra. E quando eu falo em razão, não é a razão da contagem, não é 210 com 100. Eu tenho que fazer a razão do resultado. Se eu visse o resultado na diluição 10 a menos 2 e a diluição 10 a menos 3, eu vou dividir sempre o maior resultado pelo menor resultado. E essa razão é de 4,7. Neste caso, os resultados, a razão é maior que 2. Quando essa razão ela é maior que 2, a gente diz que os resultados não são proporcionais e concordantes, tá? Então, neste caso, a gente vai liberar sempre o menor resultado absoluto, ok? Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso, e eu estou aberta aqui para vocês, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas. Muito bom, Fernanda. Obrigada pela apresentação, foi muito bom. Acredito que tenha sido proveitoso para todos. Bom, enquanto o pessoal está formulando algumas perguntas, tenho aqui também algumas, eu vou só reforçar alguns avisos, né, que eu passei no início, algumas pessoas entraram depois. Eu acabei de colocar o link no chat, né, para vocês preencherem com o nome, o e-mail, para receberem o certificado posteriormente e também participarem da pesquisa de satisfação, tá? Então, não deixem de participar da pesquisa de satisfação. Bom, então, deixa eu verificar aqui. Fernanda, tem uma pergunta aqui. Só consigo analisar coliformes termotolerantes em água por NPM? Não, a análise de coliformes em água tem descrito no Standard Methods, lá você consegue analisar tanto pela técnica do NMP, como pela técnica de filtração em membrana, tá? Termotolerante, né, que ela perguntou? Isso. Né? Só que pela técnica de termotolerante, você pode fazer a análise inicial com HRM endo e depois o confirmatório com caldo EC, ou lá tem descrito um meio também específico para coliformes termotolerantes. A metodologia está bem descrita no Standard Methods da AFA. Outro lugar que vocês conseguem ver metodologia para análise de água também é no site da CETESB. Também tem algumas metodologias lá, e também tem coliformes termotolerantes, tanto por tubos múltiplos, quanto por filtração em membrana. Perfeito, Fernanda, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui.
Existe algum grupo de micro-organismos que é mais sensível ao choque por plate? Sempre os micro-organismos gram-negativos vão ser mais sensíveis ao choque do por plate, né? Os gram-negativos são muito mais sensíveis, os gram-positivos menos. E aí, quando a gente fala de análise de água, em 80% dos casos, os contaminantes de análise de amostras de água serão micro-organismos gram-negativos. E aí você pode ter uma influência bem significativa. Ótimo. Wanda, a aula está sendo gravada, a gente vai disponibilizar sim posteriormente, tá? Junto com o certificado e também vai ficar no site da Controlab, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. Na contagem de bactérias heterotróficas em água potável, o limite é 500 UFC por ml. Quando eu não consigo contar, por ter muitas bactérias, como eu faço a liberação do resultado? Você pode fazer de duas formas. Assim, obrigatoriamente, para análise de água, você precisa semear pela técnica do por place, se a gente falar isso, tá? O volume de 1 ml da amostra direto e o volume de ou 0,1 ml 100 microlitros da amostra ou 1 ml da diluição 10 a menos 1. Porque você precisa conseguir contar pelo menos 500. Se eu fizer só 1 ml da amostra, o máximo que eu consigo contar na placa são 300 UFC. Então, eu preciso sempre fazer a amostra e a primeira diluição dela. E aí, se eu tenho a amostra TNTC nas duas placas, eu vou dizer que o resultado é maior que 3.000 unidades formadoras de colônia por ml. A sua dúvida pode estar justamente ligada porque você está pensando, eu só estou semeando 1 ml de amostra e eu vou liberar maior que 300? Como eu vou dizer que essa água tá reprovada se a legislação prevê no máximo 500? Então, assim, é uma coisa que sempre que a gente está pensando em microbiologia, a gente precisa pensar no limite de detecção, né, análise microbiológica, a gente tem que pensar no limite de detecção e no volume de amostra que a gente vai analisar, para que a gente consiga ver a melhor forma de atender aquilo que está descrito na legislação. Espero que eu tenha tirado sua dúvida. Vamos lá. Se eu semeio 1 ml da amostra ou de sua diluição, a gente não tem fator de correção de volume. Tá? Porque o que é o fator de correção de volume? Se eu estou expressando o meu resultado em unidade formadora de colônia por mililitro de amostra, e eu não semeio 1 mililitro de amostra na placa, eu preciso fazer essa correção de volume, né? Então, vamos ao exemplo. Se eu botei 1 ml, o meu fator é 1. Se eu semear na placa 0,1 ml de amostra, eu estou semeando 10 vezes menos que eu preciso liberar no meu resultado final. Então, o meu fator de correção de volume vai ser 10, ou seja, no final, o resultado final precisa ser multiplicado por 10. Se eu semeei 0,5 ml de amostra, na verdade, qual vai ser o meu fator de correção de volume? Se você pensar, se o meu é 1, né? Se o resultado é em 1 ml, eu semeei 0,5, o quanto eu preciso multiplicar 0,5 para chegar a 1? Não seria 2? Então, eu tenho que multiplicar o meu resultado final por 2. E é isso, no final, eu brinco o seguinte, tudo na vida é regra de 3 também. Se você não lembrar o fator de correção de volume, você pode pensar, se em 100 microlitros eu tenho 10 UFC, em 1 ml eu teria quanto? E a regra de 3 nunca tem erro. Eu digo que a melhor professora que eu tive na minha vida foi a de matemática da 6ª série. Me ensinou regra de 3 e nunca mais eu errei nenhuma conta em microbiologia, nem em química, nem em física, nem guardei fórmula nenhuma na cabeça. Vamos lá. Tem muitas perguntas aqui, pessoal. Caso a gente não consiga responder todas as perguntas ainda aqui durante a transmissão, a gente vai responder posteriormente, disponibilizando as respostas junto com a gravação no site da Controlab, tudo bem? Mas a gente ainda tem mais um tempinho para algumas perguntas. Boa tarde.
Na parte da técnica de pour plate, na apresentação foi dito que o limite de tempo entre a transferência de 1 ml de amostra e a inserção do meio de cultura é de 10 minutos. Porém, no Standard Method, o tempo é de 20 minutos, pelo que eu sei. A última vez que consultei lá estava 10. Pode ser que tenha mudado, mas eu sempre utilizei 10. E assim, quanto menor o tempo, melhor, tá? Perfeito, Fernanda. Seria errado utilizar uma placa maior na técnica de por plate para um melhor espalhamento? Tipo isso. Maior, de repente usar uma placa que normalmente a gente usa placa quando é de vidro 100 por 20, quando é de plástico 90 por 20. Usar uma de 140, não vai causar nenhum problema isso. Você vai, de repente, ter as colônias mais espalhadas, mas você vai gastar mais meio de cultura, vai precisar de mais espaço dentro da estufa para incubar, mas errado não é. Pode usar placas maiores. Ok. O limite de confiança do NMP é sempre de 95% em todas as tabelas? Em geral, sim, tá? Mas é sempre importante você consultar, dependendo da metodologia. Eu nunca vi ser diferente, tá? Nas metodologias que eu já consultei. Mas pode acontecer de ser diferente, mas em geral é 20, é 95. Ok. Tem uma pergunta aqui da Ana Carolina. Na técnica de pour plate, quanto tempo posso deixar o meio estabilizando no banho-maria sem ocorrer o risco de contaminação? Essa é um ponto bem sensível, né? É, assim, se esse meio está estéril e não entrar água dentro dele, você não vai ter contaminação. Então, você pode deixar ele até o dia inteiro ali no banho-maria. Mas também não é legal deixar muito tempo, porque você pode ter alteração ali daquele meio. Eu gosto assim, fundir o meio que eu vou usar na parte da manhã, eu fundo e boto no meio e uso na parte da manhã, o meio que vai usar na parte da tarde. Agora, a dica mais importante de todas essas é, depois que você usou o meio, tipo, eu abri, fiz lá 10 plaquinhas e sobrou um pouquinho no fundo do frasco. Você pega aquele meio, aquece ele novamente para você matar qualquer possibilidade de contaminação, tá? Para depois botar no meio de cultura. Ótimo, Fernanda. Deixa eu ver nosso tempo. Ok. Quando preciso realizar diluição seriada e necessito economizar tubos, como faço os cálculos? E aí é matemática. Você pode fazer um para 100, por exemplo, você vai pegar 0,1 ml da amostra com 9,9 do diluente, você pode fazer um para 2, um para 5. Aí, aí é cálculo, explicar aqui a gente precisa ter o exemplo, mas o que seria mais fácil é fazer um para 100, porque aí você vai fazer amostra, 10 a menos 2, 10 a menos 4, 10 a menos 6. Seria assim, você pode economizar fazendo na proporção 1 para 100. Ok. Priscila está perguntando, ao realizar a lavagem do filtro na técnica de membrana filtrante, é feito ainda com a membrana filtrante? Na técnica de MF, é feito ainda com a membrana filtrante? Sim, você filtra a amostra, quando acaba de filtrar a amostra, você desliga a bomba, passa o líquido, né, diluente, liga a bomba de novo, filtra e só aí você tira a membrana para colocar na placa de meio de cultura. Ok. Se eu faço por plate apenas na minha água reagente para controle, preciso fazer com todas as diluições no caldo de 0 a 5? Não entendi a pergunta. Se eu Se faço, eu faço por plate apenas na minha água reagente para controle, preciso fazer com todas as diluições eu acho que ela quer dizer caldo, mas tacado, de 0 é, a 5? não, Janine, você pode falar. no caso,
Janine, eu tenho que fazer de 10 a 0, 10 a 5. Não, você pode, a diluição, você vai escolher diluir ou não a sua amostra, dependendo do resultado esperado. Quando você tem uma água reagente, o seu resultado esperado para ela é um resultado muito baixo, porque ela é uma água pura. Então, você pode simplesmente semear a amostra, só a amostra, para você saber como é que está o resultado. Mas, por exemplo, se você tem uma água de rio, no qual você espera que a contagem seja muito elevada, aí sim você precisa diluir a amostra. A diluição da amostra não é obrigatória ser feita. A gente precisa decidir de acordo com o tipo de amostra que a gente está analisando. Se eu estou analisando amostras onde eu tenho um resultado esperado seja baixo, eu vou diluir, não vou diluir pouco ou não vou diluir. E em alguns casos, quando a gente espera um resultado muito baixo, eu vou até aumentar o volume de amostra analisada. Por exemplo, se eu tenho, quando a gente pensa numa água de diálise, por exemplo, que ela tem que ter uma contagem muito baixa, a gente analisa, faz a contagem de bactérias pela técnica de filtração em membrana, usa 100 ml de amostra para a gente ter certeza que ela está com a contagem baixa. Agora, se eu tenho uma água potável, que ela pode ter alguma coisa, tipo, eu vou analisar pela técnica do pour plate, utilizando 1 ml de amostra. Então, assim, a gente precisa sempre avaliar o tipo de amostra, qual a especificação que a legislação nos dá, para a gente escolher a melhor técnica, escolher o volume a ser analisado e o quanto de diluição a gente vai precisar fazer, tá? A gente precisa avaliar, quando vai implementar uma técnica, um tipo de matriz no nosso laboratório, todos esses aspectos. A Janine depois retificou ali, caso 10 elevado a 0 a 10 elevado a 5. Eu cheguei a ver aqui, por isso que depois eu entendi o que ela quiser. Obrigatoriamente, você não tem que fazer tudo. Eu estou vendo a pergunta aqui da Adelane, em caso de hemodiálise, você pode fazer por plate também, tá? Eu só estou dizendo que quando a gente quer ter um controle maior, a gente aumenta o volume para que, por exemplo, a clínica de hemodiálise possa já tomar uma ação se a gente começar a ver uma contagem. Tá? É uma coisa que a gente também, vocês devem ver descritos, principalmente na farmacopeia brasileira, tem descrito que a gente tem que estabelecer níveis de alerta e níveis de ação, né? Por exemplo, pensando na água de diálise, você tem lá a legislação, se não me engano, eu já não lembro nesse momento, o limite para contagem de bactérias é de 100 UFC por ml, um exemplo. E água de diálise é uma água extremamente crítica, né, para o paciente. Se ela tem uma água contaminada que usa ali na máquina de diálise, você pode trazer problemas sérios à saúde do paciente. Então, a gente normalmente analisa por 2 métodos, né, para dar uma segurança. Eu analiso pelo pour plate, que é simplesmente para eu ver se aquela água atende ou não à legislação, e eu vou analisar pela filtração em membrana, 100 ml. E aí, o que eu vou fazer? Se eu tenho em 100 ml já começa a aparecer ali 50 UFC, 60 UFC, 100 UFC, eu já dou um alerta para a pessoa que opera aquela máquina. Olha, já tem alguma coisa de estranho acontecendo aqui. Já sanitiza a sua amostra, já sanitiza a sua máquina, para que eu lá na frente não vá ter um resultado que vá comprometer o meu paciente. Então, você altera os volumes, usa as técnicas diferentes para você conseguir estabelecer para o seu cliente ou para o usuário daquele equipamento um limite de alerta e um limite de ação. Perfeito, Fernanda. Bom, acho que a gente tem tempo para mais umas 2. Vamos lá? Vamos. É indicado que para análise de bactérias heterotróficas na técnica de pour plate fazerem triplicata? Sempre a gente faz pelo menos em duplicata, tá? Plaqueia sempre 2 placas de cada diluição, minimamente. No estándar, ele pede para fazer sempre duplicata quando usa a técnica do pour plate, farmacopeia brasileira também, tá? Triplicata é uma segurança a mais, mas o seu resultado final vai ser sempre a média das replicatas. E aí você tem que usar aquela mesma questão do resultado concordante, da razão lá para fazer essa média. Para a contagem de bolores, qual técnica seria melhor para usar? Pour plate ou Spread plate. spread plate, desculpa.
Para bolor, não estou falando de levedura, estou falando bolor, eu sempre prefiro a técnica do espalhamento em superfície, do spread plate, tá? Porque eles gostam muito de oxigênio para crescer, e na técnica do spread plate você expõe melhor as células ao oxigênio. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Bom, então só mais uma, Fernanda, e a gente finaliza. Em relação à contagem de bactérias heterotróficas pela técnica de membrana filtrante, se o limite é 500 UFC por ml e eu não consigo contar, como eu devo liberar? Porque, teoricamente, para a amostra ser reprovada, eu teria que contar 50.000 UFC para dividir por 100 e estourar o limite de UFC por ml. É errado preparar o meio de cultura em micro-ondas para fundi-lo? Acho que isso aí já é outra pergunta. Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, se a legislação me pede 500 UFC por ml, a técnica de membrana filtrante não é a melhor técnica para analisar água potável, tá? Porque você vai ter um limite, ela é muito mais sensível e você não vai conseguir contar essas 5.000 e tantas aí colônias que você falou. A água potável você tem que analisar ou pela técnica do pour plate ou pela técnica do spread plate. É aquilo que eu falei, a gente precisa analisar sempre o tipo de matriz, o limite que a gente precisa detectar para aí determinar as diluições e técnicas que a gente tem que usar. Tá? E não é errado usar um micro-ondas para fundir um meio de cultura, é até bem prático e agiliza muito a nossa vida. Tá ótimo, Fernanda. Bom, pessoal, tem algumas perguntas ainda para a gente responder, mas como a gente já atingiu o nosso tempo, a gente vai responder posteriormente. Essas perguntas vão ficar disponíveis junto com a gravação no site da Controlab, tudo bem? A gravação vai ser encaminhada também junto com o certificado, tá? Então, por favor, respondam no link com os dados de vocês, né? Colocaram aqui que não estão conseguindo entrar, né? Uma pessoa colocou, mas eu testei agora, a gente está conseguindo acessar o link, tá? Eu vou deixar aqui disponível até o final do dia, então, por favor, podem acessá-lo, tudo bem? Fernanda, muito obrigada pela apresentação, tá? Agradeço a todos também pela presença, por estar conosco aqui mais uma vez, e até o próximo encontro. Eu agradeço a todos também, espero que tenha contribuído aí para a rotina de vocês no Laboratório de Microbiologia, e eu vou responder as perguntas que estão aqui, que não foram respondidas, para vocês terem acesso, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Só elogios aqui no chat, mãozinhas aqui batendo palmas. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo.